do Riviera você fez A na Egresso mal foi criada, ele aprovou a lei. Foi em tempo recorde. O Anselmo também aprovou em 6 meses, tramitou na Câmara e o IRI sancionou no dia 27 de dezembro a lei municipal que institui o Dia Municipal em Defesa da UFG, 2019, no auge daquele embate contra as universidades. E outra coisa que eu queria destacar do Anselmo, lastreando o seu convite, o compromisso que ele tem com a cultura. Ele criou a comenda Antônio Almeida, que o ICEB indica todo ano indica uma revelação. Então, são 5 entidades culturais que indicam as revelações, os escritores e escritoras, revelações. O professor Ricardo que recebeu. Nós nos privamos do direito de politizar as indicações. Nós não aceitamos. Assim também eu faço na maçonaria, que agora em vez de ser 10, serão 15, que surgiu uma nova ordem maçônica. Esse negócio é 15, tem que mudar lá a lei rapidamente. Surgiu a nova ordem maçônica. Então, e além disso, o apoio de emendas que ele destina muito às entidades culturais. Então, eu queria dar esse testemunho, iniciando essa rodada. Então, parabéns, Nilson, pelo convite. Eu acho que o ICEB ganha com a entrada do Anselmo formalmente aqui no Instituto. Muito bem. Parabéns, Nilson, pelo convite. E como sócio do ICEB, eu quero dizer que para nós, ter o vereador Anselmo como sócio, né, benemérito, é uma honra. Porque o vereador Anselmo ele tem uma folha de serviço prestado em Goiânia incalculável, incontável, né, imensurável, por que não dizer. Eu, por exemplo, conheço o vereador Anselmo desde da década de 70, porque o vereador Anselmo é amigo de toda a minha família, né, pediu voto pro meu tio, né, que foi vereador. Depois quando ele foi vereador, por várias vezes eu ajudei ele, trabalhei inclusive no gabinete dele, fui assessor dele. Temos que falar do seu tio Germino. E meu tio Germino Alves Pereira, que foi vereador, né, vereador na região que o Anselmo morava e mora. E sucedia. Né, e sucedeu ele, né? E hoje ele é o representante também de Vila Nova, né? Então é uma honra, não, Anselmo, ter você aqui, bem-vindo. E parabéns ao Nilson pela iniciativa e parabéns a todos, né? Você. Eu vim para falar, eu só estou muito honrada de ser assim, bendita fruta entre os homens, mas eu vivo falando para o Nilson que eu nem me sinto à altura de estar aqui nesse nicho tão especial, né, de tantos intelectuais. Eu fico sempre olhando, observando, assim, na espreita, espiando, mas eu não tenho uma participação. Então, acho que depois ele vai pular a minha fala aí, que melhor. Então, é isso. Chegou a Raquel? Raquel. Essa é o Jaime, essa aí. Essa é a folha. Boa tarde. Senta aqui, Raquel. Senta aqui, Raquel. Aqui tá ótimo. Vem aqui, senta aqui. Senta aqui, Raquel, ó. Não. Senta, Raquel. Faz favor. Mulher não pode ficar em pé. Raquel foi a primeira tesoureira do ICEB. Você não quer falar? Você trocou de lugar? Eu? Pode ir. Agora eu vou pedir. Não, o Anselmo realmente, ele é diferenciado, porque ele não dorme, né? Então, é muito ativo, ele está presente em tudo quanto é evento, né? Está sempre presente, desde aniversário de boneca. Eu encontrei ele uma vez no aniversário de boneca. É verdade, aniversário de boneca? De boneca, a minha garotinha quis comemorar o aniversário da boneca, tinha um ano que ela havia ganhado a boneca. O Anselmo estava lá e fez discurso de estadista. Não é isso, Anselmo? Que boneca. Mas isso é brincadeira. O Anselmo tem uma origem no estado do Maranhão, que é um celeiro de cultura, né? O Sarney disse uma vez que a criança, quando nasce no Maranhão, o primeiro choro já é academia, querendo ir para a academia, né? Brasileira de letras. Eles competem com o Rio de Janeiro tradicionalmente, com São Paulo, em quantidade de acadêmicos da brasileira, né?
Nós aqui ficamos complexados, porque até agora tivemos só um. Só o Bernardo. E ainda assim, um episódio assim meio por acaso, porque a ditadura descuidou quando viu o Juscelino era candidato lá e com tudo para ganhar. E ela havia caçado o Juscelino, resolveu pressionar, botou os acadêmicos para votarem num comunista, quer dizer, de certa forma poderia ser até pior, mas preferiram o comunista do que o Juscelino. 2 votos, né? 2 votos. E o Anselmo, nas suas origens, por exemplo, o pai dele também foi um perseguido político no Maranhão, sabe? Pouca gente sabe disso. Mas ele tem essa sensibilidade, né? Pela sua origem, pela luta. E não é por acaso que alguém chega ao 10º mandato de vereador e com possibilidade grande de ir ao 11º, no dia 6 de outubro próximo, né? Primeiro turno das eleições deste ano. De maneira que eu quero aqui, em nome da entidade que eu presido, a Associação Goiana de Imprensa, a qual o Anselmo também é filiado, está sempre presente, a carteirinha dele talvez esteja por aí. Ele a exibe sempre, com orgulho, lá na Câmara Municipal, às vezes na mesa, aqui minha carteirinha e tal. Então a AGI se sente muito honrada também, você sabe disso, né? Você sempre querendo colaborar conosco, sempre querendo ajudar, de forma que eu, como integrante também desse instituto, por bondade do nosso companheiro Nilson, né? O Nilson tem uma capacidade de trabalho muito grande, sabe? Ele não dorme. Às vezes Ele também num lugar que só tem isso. Às vezes eu ligo para ele 4 da manhã, ele está trabalhando. Você pode ligar às 4 da manhã. É verdade? Ele não se ofende, não. Coisa de amigo. Não se ofende. Ele não se ofende, não. A gente liga 4 da manhã, ele está lá trabalhando, fazendo uma pesquisa, não é? Ele estudou tanta coisa. É um caso raro de alguém que fez doutorado em insetos, é apaixonado por insetos. Eu andando por aí, às vezes numa pescaria, eu vejo um inseto morto, eu dou um jeito de botar numa vasilha com álcool e trago para ele, para a coleção dele. Ele tem milhares e milhares na coleção, né, Anselmo? E ele tem teses muito interessantes a respeito, porque o Brasil, no Brasil dá problema se o sujeito for levando um inseto para o exterior. E nós temos muitos insetos. Mas, de repente, aqueles aviões agrícolas despejam veneno, matando tudo quando tem inseto. Ele não pode levar para o exterior para fazer estudos, mas pode matar, pode dizimar à vontade. Né? Então, são essas contradições que nós temos no Brasil que precisam ser estudadas. De maneira, Anselmo, que eu dou aqui o meu testemunho de que o Instituto Cultural Bernardo Entes para os Povos dos Cerrados e se sente engrandecido com a sua presença, com a certeza de que você, assim como você ajuda as demais entidades, vai continuar ajudando ao ICEB, viu? Parabéns e muito obrigado. Muito bem, muito bem. Professor Ricardo, agora. Bom, eu sou o Ricardo, eu faço parte do ICEB, da diretoria do ICEB. Parabenizo o Nilson, parabenizo a diretoria do ICEB pelo convite ao Anselmo, ao vereador Anselmo. O aceite dele nos felicita e dizer da nossa admiração pelo seu trabalho diuturno em defesa das instituições culturais, em defesa da educação, em defesa de uma Goiânia digna para a vida dos trabalhadores, dos estudantes e de todos nós. Obrigado. Obrigado. Doutor Lee. Bom, eu ouvi aqui que pelo menos 3 dos presentes são aqueles que dormem pouco ou até não dormem. O Anselmo, o Nilson e o Walter Lee, que liga às 4 horas da manhã. Eu também eu faço parte desse grupo. E eu descobri há um pouco tempo atrás que nós que acordamos muito cedo, ou que dormimos muito pouco, nós temos uma ascendência de neandertais. Vocês sabiam disso? Ué, um prazer saber. Né? Pois é, então, nós temos, se fizermos aí o exame de DNA, nós vamos encontrar DNA neandertal. Né? E o neandertal não é o que muita gente pensa, de que é um humano troglodita. Não, ele era até superior ao sapiens. Ao homo.
Ele é homo também, mas ele é o sapiens. Dentro da Né? Tardes. Ele não foi dizimado também por ser guerreiro, não. Talvez ele tenha se dizimado por ter se misturado com os sapiens. Isso que foi a desgraça do Neandertal. Ele acabou acasalando-se com os sapiens e aí foi desaparecendo. Mas o DNA ficou. Mas o mais importante não é a nossa história neandertalenses, mas não só o convite, mas principalmente a aceitação do Anselmo a se tornar um sócio benemérito do Instituto Bernardo Hélio para os povos do Cerrado. E por que é importante essa aceitação? Porque o Anselmo não é simplesmente um vereador de 10 mandatos. O Anselmo é um político diferente dos políticos com os quais nós estamos convivendo ultimamente no Brasil. E cada ano que passa, o nível dos políticos tem caído muito. Eu tenho a impressão que o Anselmo sabe dizer que do primeiro mandato que ele exerceu na Câmara Municipal de Goiânia até agora, o nível dos parlamentares só diminuiu. E a tendência, como dizia Ulisses Guimarães, você vai ver o próximo parlamento que virá, não é esse não. Esse aqui não presta, o próximo vai ser pior ainda. E o Anselmo é uma exceção. É uma exceção não porque ele foi convidado, nem porque ele aceitou fazer parte do Instituto, mas é porque ele é exceção considerada por todo mundo. Ele é uma pessoa diferenciada. Tanto que ele continua exercendo. Eu só lamento, Anselmo, que você nunca tenha sido prefeito de Goiânia. Mas eu fiquei 12 dias prefeito. Não, mas você está há 12 anos. 12 anos. Eu pelo menos 4. Né? Vamos ver, nós dá tempo aí. Pois é. Dá tempo, e Tá ainda é jovem, tempo. muito Né? jovem ainda. Não, jovem ele é mais novo que Novo que eu. você, Só um ano. Só um ano mais velho que eu. Mais velho. Mas, ó, Anselmo, então é o seguinte, a alegria nossa é essa de ser agora um confrade, um seu confrade, e você ser o nosso confrade. Nós somos irmãos daqui para frente. Né? E acho que o Instituto só ganha com a sua presença, e não é porque nós queremos que você ajude, não. Também é por isso. Né? Mas ainda que você não fosse vereador, mas você seria também convidado. Não, será pela sua sempre, história. né? E Será será sempre. Mas você vai continuar vereador até que Deus o leve para o seu reino encantador. Ô, prefeito. Bom prefeito, né? Tá, vamos caminhando, né? Para ser prefeito, ele tem que ser candidato. Se ele não for candidato, Não tem jeito. só como presidente da Câmara se morrer os dois, o prefeito e o vice. Né? Mas assim mesmo é por pouco tempo. Anselmo, então, ó, uma grande graça estar com você e receber você juntos aqui no Instituto Bernardo Hélio. Grande abraço. Muito bem. Ó, não precisava. Bom, a Raquel, dá umas boas-vindas aí para o Anselmo. A Raquel foi a nossa primeira tesoureira. É o dinheiro. É a pessoa mais querida do ICEB. Aí tem, né? Todo mundo ama essa Raquel. Raquel amada. Bom, eu cheguei aqui já caminhando a reunião de vocês, né? Mas é uma honra para mim estar aqui e dar boas-vindas para você também, né, vereador? Porque estou vendo aqui todo mundo, né, reunidos no meio só de intelectuais, eu me sinto honrada por isso e desejar sempre que você esteja aqui com a gente, né? Obrigado. Outras vezes, muito obrigada pela presença. Tudo bem. Nilson, deixa eu só completar aquela fala, se Claro. me permitir, Claro. passar um pouco a inveja em vocês. Porque o Anselmo, em 2019, ele agarrou a luta em defesa da Universidade Federal Pública de uma forma surpreendente. E as pessoas que eu informava essa luta dele ficavam assim meio duvidoso. Nada disso. Aí eu contava a história, inclusive, do pai dele, as pessoas, esse grupo, que eu tenho uma afinidade, uma ligação mais antiga, ficava meio em dúvida. E eu falei, não, vocês estão enganados em relação ao Anselmo. Então ele ajudou a combater aquela perseguição absurda às universidades públicas federais, sobretudo a UFG. Ele fazia pronunciamento toda semana, às vezes toda sessão, rebatendo as loucuras daqueles ministros,
saía ministro maluco, entrava outro pior da educação. E o Anselmo persistia apesar do conteúdo lá do nível dos seus edis, né? E passou a levar os dirigentes da universidade quase diariamente, ao ponto do Edivar ter que jurar lá que não era candidato, porque estava causando ciúme. Parece que ele não vai ser candidato a vereador. Eu tenho que também citar que, graças a você ir lá na Câmara, surgiu a grande ideia de fundar uma das instituições mais representativas da Universidade Federal. Nós fundamos a Associação dos Egressos da Universidade Federal. Eu sou caçula, porque eu sou do colégio de aplicação, e hoje essa instituição é uma realidade. Durante a crise da pandemia, nós fizemos um movimento para aqueles menos favorecidos da sorte financeira. Adquirimos centenas e centenas de computadores para que eles pudessem não perder o ano letivo. Fazia através da função remota o estudo e não perder o ano que não poderia frequentar fisicamente. As aulas virtuais. E Foram 5 recuperamos mil computadores. 5.000 computadores. Nós entregamos para os alunos da Universidade Federal de Goiás. Não ficou nenhum aluno sem, inclusive os indígenas. Fiquei impressionado com isso. Nenhum aluno perdeu o curso por conta do computador. Só para vocês terem ideia, a Receita Federal doou 900 celulares de última geração na capa, na zero. Tinha sido apreendido. Isso. O TRT doou 2 caminhões de computadores. 2 caminhões. Chegou lá na... E uma coisa que a gente provocou nisso foi a cultura de aproximar a Universidade Federal do Parlamento goianiense. Não havia essa cultura. Era mais ou menos assim, a Câmara está aqui, a Assembleia está aqui, e há um academismo lá na Universidade Federal que não se mistura. De repente, houve uma mistura, né, de funções, e o exercício disso fez com que as emendas parlamentares da Casa, que nunca na vida, em mais de 80 e tantos anos de Goiânia, chegou uma emenda da Casa à Universidade. Hoje, a maioria dos vereadores coloca verba para a Universidade Federal, verba para o hospital das clínicas da Universidade Federal, verba para tratamento de câncer, de comprar agulhas e coisas especializadas, graças a essa interação. E aí eu tenho que dar um depoimento. O Eliomar foi peça fundamental. A universidade ficava lá, o parlamento aqui. Cada um nas suas ações e jamais se interagiu. Hoje é uma interação perfeita. Tanto é que lá na Câmara eu presidi os 2 concursos, os últimos 2 concursos de funcionários. Foi um sucesso, nenhum problema teve, nada, nem no dia da aplicação da prova. Teve mais de 68 mil inscritos, nós fazemos só com a fundação da Universidade Federal de Goiás. Nós não aceitamos outra. Quer dizer, você veja que tudo isso fez com que... Uma revolução. E o problema dele aqui, eu tenho que confessar, é porque meu pai era comunista, da coluna Prestes. Meu avô já era mais da direita, se chamava Coronel Antônio Pereira. E nós fomos perseguidos no Maranhão. Nós éramos mais ou menos uma família abastada no Maranhão. Sarney dormiu na minha cama, quando novo. No Maranhão, assim, naquelas cidades não tinha hotel, naquela época, mas quando chegava um político, ele era a primeira candidatura dele para deputado, a cama e o quarto melhor tem CD para o visitante. Como eu era o mais novo e o quarto era o melhor, eu tive que sair do quarto e dormir na rede, lá com os funcionários. E ele dormiu na minha cama durante 2 dias fazendo campanha para deputado estadual. Então, dada isso, a gente teve que mudar para Goiás, por causa dessas perseguições. Ele era da coluna Prestes, adivinha em qual partido que eu fui me candidatar? Na Arena.
Por isso é que eles me olham atravessado. Mas eu já fui para a arena para fazer a transição. E para não ser perseguido. E para não ser perseguido. Agora, bom ter falado de comunista, pegando aqui, já podemos falar, né? O Walter Wick contando, né, que sobre a eleição do Bernardo Enes para Academia Brasileira de Direito, né? É bom lembrar, o Bernardo foi candidato a deputado estadual em 1947, pelo PCB. Foi 2 vezes, a estadual e a federal. Pois é, a estadual, e as duas ele não ganhou, né? Não. Eu não falo que ele perdeu, não, ele fala que ele não ganhou. É mais bonito. Mas, aliás, se tem uma coisa correta que a ditadura fez, foi trabalhar pela eleição dele contra Juscelino Kubitschek, que não tinha a menor condição de ser membro da Academia Brasileira. Se bem que hoje a academia já não é mais essa hoje coisa que misturou muito. Naquela Zé época- Val Pereira é presidente da academia, né? A Adelita também foi membro da academia. Você sabe quem foi a Adelita? Gilberto Rick, Adelita. da academia. Sabe quem foi a Adelita? A Delírio é o bem assim, né? O Aurélio Lira Tavares, aquele membro dos sim, três patetas, né, da junta. Agora é Lira Tavares, da academia. Era o nome, o pseudônimo com que ele assinava alguma obra dele. Aurélio de Lira Tavares. Grande poeta, entrou na condição de poeta. Um poeta de, como dizia. Mas é isso, então você vê que a ditadura não fez só bobagem, não. Né? O Marcos Maciel, da academia. Foi. Pois, em Walter, só para encerrar o raciocínio meu, o Anselmo levou um mestre em comunicação, formado na Federal, para fazer, no Tribuna Livre. Ele, de fato, o Anselmo, foi através das Tribunas Livres, um instrumento que tem lá no regimento, toda quinta-feira, 10 minutos, você pode levar qualquer um para falar 10 minutos. E o Anselmo aproveitou esse espaço para elevar o nível de conhecimento, de cultura dos seus colegas. E, né, e foi nessa que ele levou o Edivar várias vezes. O Gesiel deu uma aula lá, 10 minutos, impressionante. Nem eu conhecia a universidade que ela é hoje. E ele explicou lá em 10, enfim. E ele levou o jornalista Francisco Barros, que quer fazer a biografia do seu pai, viu? Ele já me falou, cobrou várias vezes. E ele foi falar sobre o primeiro Congresso dos Intelectuais do Brasil, realizado aqui há 70 anos, entre o dia 19 a 21 Daqui. Quem Aí, são esses de intelectuais? fevereiro. Está no livro de literatura do S300. E aí, viu, Nilson? E aí, essa data vai ser comemorada agora. Nós temos uma reunião sexta-feira com a Ademir, lá na UB, e o Francisco. Então, você e o Jales já estão convocados para a gente fazer essa preparação. E o Anselmo levou o Francisco lá, deu uma aula sobre esse congresso, dirigida pelo Bernardo Enes, o goiano, e o Jorge Amado, e trouxe nada mais, nada menos do que o poeta chileno. Né? Pablo Neruda. O Prestes não veio porque estava preso, né? Olha, Esse eu é o pai, falei eu não que eu sabia lembro o nome dessa. de que eu visitei a casa de Pablo Pablo Neruda. Neruda. Eu desci na escada e virei para Nilson, estou com amnésia. Aí eu falei, eu estive na casa do Pablo, eu pessoalmente, visitando, como é que é, idêntico a esta casa. Em Valparaíso? E justamente em Valparaíso. São 2 casas. Eles não percebem perceber, Era todo mundo, era Santiago também. Mas eu Então fui é isso, Valparaíso. vai ter esse congresso, a comemoração de 70 anos, né, Anselmo? Com certeza você vai ser chamado para ajudar nisso. Então, e por fim, dizer que o Anselmo é o nosso diretor de Relações Institucionais. Ele foi eleito da EGRES. Então, não fosse ele, a EGRES não seria o que é hoje, apesar da sua idade. E aí, aproveitando aqui, os intelectuais precisam também fazer como a universidade, descer um pouco do seu pedestal e começar a participar da guerra virtual. Veja bem, segunda-feira, aquele ato maravilhoso que ocorreu em Brasília, nas mídias sociais, a direita ganhou o debate.
Quer dizer, por quê? Porque a gente não dá o like, a gente não compartilha, a gente não opina. Então a Egresso está fazendo esse papel com muita dificuldade. E essa reunião nossa aqui nós vamos divulgar na TV Egresso. Nós temos uma TV, não tem um custo sequer. Se tivesse, não teríamos essa TV. E nós vamos compartilhar com cada um. É o arroz com feijão nosso que está dinamizando e tornando popular esse debate cultural tão necessário. Bom, eu quero fazer um encerramento. Eu quero assim dizer que vocês pensam que eu fico muito, além de estar satisfeito, e realmente estou, mas aí eu já saio daqui com uma responsabilidade dobrada, né? Porque não é qualquer vereador, qualquer político que recebe aí um convite desse e faz pessoas tão importantes na sociedade, nas suas diversas atividades, receber depoimento dessa natureza. Então isso me força, aí eu me autopoliciar, no bom sentido da palavra, entre aspas, ou me autogerir para estar sempre produzindo mais e melhor nessa função que eu estou. Tenho outras funções, a pessoa pensa que eu sou um exímio vendedor de drogas lícitas, que é a farmácia. Eu tenho farmácia há 58 anos, eu mexo com Também, né, senhor? fazenda, sou imobiliarista, mexo com atividade imobiliária, gosto disso, aprendi. Primeiro lote da minha vida, quando eu cheguei em Goiânia, eu comprei, eu era, naquela época, de menor. O que era de menor? 18,5. Não poderia comprar, só com 21. Fui comprar o meu lote na imobiliária Amarante, meus pais tiveram que assinar. Fui comprar um lote lá no mato, chamado Parque Amazônia. E eu compro isso. Olha, Porque eu moro lá. Eu compro isso Lá na floresta, mas toda vez que eu sou padrinho de formatura de corretor, porque eu também sou corretor de imóveis, sou qual é essa advogado. imobiliária? Amarante não existe mais, Ah, era na não Rua existe 9. mais. Aí me chega lá um corretor de bicicleta Monarch, da comemoração da Copa do Mundo. Eu falo, o senhor vai me mostrar o lote? Eu falei, vou. Aí eu olho para ele e vejo, eu vou de bicicleta, eu também vou na minha. Meu Deus. Aí peguei com água, peguei água e tal, e eu vejo que ele pôs um facão na cintura. E eu olhava para um lado, olhava para o outro, que errado. Seu Manel, assim, por que o senhor está levando esse facão? Eu não estou levando dinheiro, vou pagar o senhor aqui na farmácia. Quer dizer, me tomar o dinheiro, o senhor não vai. Não, é para ver a clareira para chegar. É mato. Eu conto isso no livro lá, Entre Delírios, Corretores de Imóveis, que hoje nenhum corretor de imóvel é esse. Isso é no Parque Amazônia? É porque lá era só mato. E eu tenho Não, este lote, Xauá. e eu tenho este lote até hoje. Tá com o IPTU. Quase. Me ofereceram, me quiseram me comprar esses dias, eu acho que eu vou vender esse lote. Mas Ô, hoje Anselmo. tudo cheio de prédio lá, né? Cheio, ao lado do meu espigão. Só prédio, né? Eu queria saber se nós temos 2 grupos no ICEB de WhatsApp. Eu sei que você não tem tempo, mas mesmo quando dá uma mas eu- espiada, você quer eu- mandar uma mensagem, eu posso Olha lá. colocar no Pode colocar os Pra dois ser mais grupos. tranquilo, é do Pode, mesmo foi lá. jeito. Eu geralmente, quando acordo às 4h da manhã, eu faço uma revisão de tudo. Eu vou te colocar lá para você ir se inteirando, né? E Bom, tem lá no IHGG também, tem um lá, Amigos do IHGG. Também poderia te colocar. Ele já está na GI? Já. Grupo É da GI. Então vou te colocar lá. Se você tiver paciência, Não, gente. Silencio. Só mais um adendo aqui. Se falou muito do pai dele, mas não falou o nome. Benedito Lucimar Esquete Esque da Silva. E diga-se de passagem, tem um colégio com o nome do pai dele. Lá no setor Lá no Marcos de setor Abreu. Marcos de Abreu e aquela pracinha também, perto da casa dele, é o nome do pai dele. Benedito Lucimar. Quando o Anselmo Porque chegou sua aqui, memória falou que seja eu tinha eterna. compromisso às 4h30. Deixa o Nilson encerrar. O Nilson vai encerrar. Você também? Viu, Anselmo? Deixa o Nilson encerrar. Mas os seus Márcio Maranhão Deconto. o seu, Nome os Maranhão, por exemplo, o meu odontólogo é Anselmo Maranhão. Ele é meu irmão. É seu irmão. É. Por que você não conhece? Conheço demais.
de nome, mas sempre O seu sendo pai sério. foi o primeiro odontólogo, naquela não chamava dentista, Dentista. na rua da Droga Azul. Sim. Nós subimos